que são feitos os dias? De pequenos lampejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças. Entre mágoas sombrias, momentâneos lampejos, vagas felicidades, inactuais esperanças. De loucuras, de crimes, de pecados, de glórias. Do medo que encadeia todas essas mudanças. Dentro deles vivemos, dentro deles choramos, em duros desenlaces e em sinistras alianças. Mas ela tinha um papel de grande matriarca mesmo. Então ela era a força da casa e da família, sabe? Ela é aquela pessoa que, onde ela chegava, ela dominava o espaço. Magnólia era sempre uma pessoa muito extrovertida, ela ria alto, ela vivia as coisas e ela também nunca esquecia as raízes dela, as pessoas que ajudaram ela. Mesmo passando por problemas sérios na vida, ela nunca perdeu o senso de humor, sabe? Então ela já usava salto, ela já usava batom, ela já usava cabelo super curto, quando as mulheres não podiam cortar o cabelo. Todo mundo que convivia com ela via essa força feminina que ela tinha. Eu falo assim que ela era uma mulher à frente do tempo dela. Ela gostava dessa rotina mesmo, de ensinar, de desenvolver pessoas, de ser importante na vida das pessoas de alguma forma. Minha mãe era atriz, ela era cantora, ela era professora, ela era dona de casa, ela era mãe. Não existe nada que eu possa comparar além de Magnólia como a melhor coisa de minha vida. Abaixo do Ipiranga, meu pai tinha uma fazendinha, né? O pai dela morava abaixo da fazendinha de meu pai, na fazenda do avô. Aí o avô vendeu a fazenda, o pai dela adoeceu, a mãe morreu. E aí eu lembro que a minha avó conta que ela foi morar numa outra cidade do interior da Bahia, que chama Guararema, perto de Itabuna, na casa de uma madrinha dela, meio que era babá das filhas dessa madrinha dela, que eram mais ou menos da idade dela, então era com 12, 13, 14 anos. Ela já trabalhava como babá, basicamente, de dia, e à noite ela era matriculada numa escola, então era a chance que ela tinha de estudar naquela época, entendeu? Desde criança, ela dizia pra Marica, tua tia, né? Ela dizia, quando eu vou estudar, eu vou ser uma professora. Eu não vou ser uma professora, nem que seja do primário. Não tinha ninguém para ir lá para Ipiranga, que era deserto, né? Lá, aquela comunidade lá, ninguém queria ir para lá. Ela estava ali com 18 anos, mais ou menos, conquistando ali a maioridade, a vida adulta. E nesse momento, ela entendeu que realmente a missão dela era essa, era dar aula. E ela bateu de frente com as instituições públicas, com os vereadores, os prefeitos, falando que realmente aquela localidade precisava de uma escola. E ela encheu tanto o saco que um dia ela conseguiu essa escola. Só que até lá, ela dava aula na sala de casa. Tem até uma foto, né, que ela tá na tampa de uma mala, assim, com 5, 6 crianças em volta, que era ali a sala que ela podia oferecer. O que a gente pode chamar de professora leiga, né? Ela deu aula também naquele tempo, usando luz do que a gente chama de candeeiro, sabe? Lamparinas. E ela alfabetizava desde crianças até adultos. Ela dava aula pela manhã, à tarde e à noite ela fazia alfabetização de adultos, que era o Mobral, que hoje em dia não existe mais, que era um movimento de alfabetização para adultos.
Olha, fica tudo de aluno, tudo preto e branco. Aqui foi quando o Jonação já tinha feito o prédio, que é o prefeito e ela, né? Sim. Aqui, ó, esse pessoal aqui, esses meninos, tudo estudou com ela. Ó. Aqui ela ensinando, foi aqui, já era em casa. A mesa aí era uma tampa de mala. Nossa. Era uma tampa de mala e ela dando aula aí, ensinando os meninos. Uhum. Aí já era em casa ainda, né? Sim. Isso aqui já era a festa que ela fazia e fazia essas coisas assim com a turma. Aí tinha aquelas comemorações, 7 de setembro, né? Dia das Mães, né? Ela fazia aquelas festas enchidas, tinha gente de todo lugar. Fazia aquelas roupas diferentes para os alunos, desfile, né? Aí, tudo aqui é a festa que ela fazia. Aqui já era a banda aí, a turma fazia a banda, né? E fazia, era um desfile danado, muita gente. O Ipiranga enchia de gente assim, rapaz. Era muita gente que estava no Ipiranga, era um movimento danado, viu, cara? A presença do professor leigo é o simbolismo da ausência do Estado, que é uma marca muito forte na educação brasileira, né? Você tem essa carência de uma formação qualificada para trabalhar nesses espaços. E as experiências iniciais foram marcadas, né, a partir desses professores, dessas professoras, sem uma formação. Eu nasci na zona rural, né? O lugar onde eu nasci fica distante da cidade 6 quilômetros. Tudo era muito difícil, nós não tínhamos meio de transporte. E a minha professora era leiga. Me marcou porque ela, assim, ela me auxiliava mesmo, tirava todas as minhas dúvidas, não é? E do jeito dela, ela despertou em mim a vontade de aprender. Quando eu me tornei professora, eu fui ver nessa minha professora leiga. Então, talvez eu tenha me inspirado nela, que foi a professora leiga, mas que despertou em mim a vontade de aprender. É um processo fundamental a presença dessas experiências de aprendizagem, de ensino no Brasil, porque apesar da ausência do Estado, apesar da precariedade e a insistência desses professores e professoras é que garantiu o mínimo, né? Vamos dizer assim, de letramento da população. Eu acho que no momento em que o professor consegue despertar no aluno a vontade de aprender, de construir o seu próprio conhecimento, não importa o título que ele tem. Então, se ele é professor leigo e ele consegue fazer isso com o seu aluno, ele é ótimo, ele é perfeito. Ser professor e defender uma escola é defender esse compromisso educacional e social acima de tudo. Então, a escola da Magnólia era uma escola e era uma professora. Então, não é essa configuração de escola que a gente conhece hoje, que são vários professores atuando em um espaço. Magnólia era aquela pessoa maravilhosa, figura ímpar lá de Ipiranga. Quem não conheceu Magnólia? Fazia revolução, né? Queria fazer acontecer, mesmo com as limitações que nós sabemos que sempre existiram, mas ela não media esforço. Fomos colegas, amigas, muito tempo. Entendeu? Enquanto ela viveu, deixou muitas recordações e também deixou um legado muito importante. Nossa, ela deve ter alfabetizado muita gente. Agora você imagine com quantas dificuldades ela não lutou, mas em momento algum ela desistiu, ela desanimou. Era sempre uma pessoa alegre, muito alegre, sempre acreditando que podia fazer mais e mais e mais, entendeu? A memória que eu tenho é uma memória ótima, de uma pessoa extrovertida, dinâmica, responsável, amiga. Tenho certeza
que o povoado de Ipiranga jamais esquecerá. 9h. Quer, Thales? Não? É tão engraçado, né? Porque a gente via ela ali no dia a dia, a gente nunca parou para pensar o tamanho da relevância dela, entendeu? Você imagina que você já foi no Ipiranga evoluído. Agora você imagina um Ipiranga que não era evoluído. Naquela época, quando ela surgiu, digamos que o analfabetismo chegava a 99%. Só tinha alfabetizada ela e mais algumas pessoas. Ela começou a alfabetizar ali e ali foi pegando gosto. Aliás, o seu vô Cândido foi que levou a Manha para esse universo de professora. Foi ele que levou ela para dar aula em Ipiranga. E assim, ela foi muito, muito, muito importante, porque ela foi pioneira, né? Ipiranga, eu vou te falar, eu quando nasci naquele meio ali era muito movimentado, era muita gente, trabalhadores rurais, que era a colonização praticamente da área no plantio do cacau, então muita gente. E aí nós íamos crescendo naquele meio de dificuldade, era uma dificuldade sim, a dificuldade pela tecnologia que não existia nada. Naquela época, na minha infância, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. Eu fui o primeiro filho dela e depois que ela começou a dar aula, depois de um ano e meio, veio nascer essa figura aqui. Meu pai trabalhava na roça, mas aí como ela dava aula em casa mesmo, as alunas ajudavam a cuidar de mim, a criança. Casa era de vara, era varetas e era barro, casa que era batida com barro. O chão era chão cru, como se fosse um chão de barro, sabe? E aí foi assim, foi por vários anos até construir a primeira escola. Quando construí o primeiro prédio escolar, aí eu já estava maiorzinho, os outros irmãos foram criados atrás da porta da escola. Ela levava para lá numa bacia cheia de travesseiro, de colchão e pano e vai. E a gente passava a maioria do tempo naquela convivência de estudo. Quando estava em casa, ela estava o tempo todo planejando aula. Muitas vezes tinha que levar a gente para a escola. Eu mesma vivi um bom tempo, tipo, atrás da porta da sala de aula, sabe? Não tinha com quem ficar, então ela me levava, mas era assim uma infância muito rica. Eu me lembro que naquela época a gente não tinha televisão, porque lá não tinha energia, mas tinha um rádio e tinha uns programas infantis no rádio, e na hora daqueles programas ela punha a gente para ouvir aquelas historinhas, sabe? E com os meus irmãos a gente era muito conectado, a gente sempre brincou. Então assim, minha infância foi muito boa, eu não tenho o que reclamar da minha infância. Eu nasci em Guaí, vim pra aqui com 30 dias, não saí daqui pra nada mais. Sério? É. E ela sempre morou aqui, né? Tia Magnólia? É. É, sempre morou aqui nessa casa. Aí, Criou os filhos dela tudo, ensinou aí. depois que ela foi embora, você veio morar aqui, né? Foi embora, depois foi e vendeu essa casa pra gente, a gente comprou e tá aqui nela. Aham. É. Desde então, né? Pode fechar a tua porta da frente. Sim, desde então nós estamos aí, né? Passando um tempinho, uma temporada, né? Aham. Hoje nós estamos só passando uma temporada aqui, né, pai? Ela casou com 21 anos de idade. E aí a minha avó, a mãe do meu pai, ela deu uma mala de couro para minha mãe, para guardar as roupas. E aí em cima daquela mala, ela botava uma toalhinha branca e ali ela ensinava os meninos a ler e escrever em cima daquela mala. E não cabia todos os alunos, então vinha, acho que era de 4 em 4, ficavam ajoelhados ao redor daquela tampa de mala e ela ensinava um a um. E lá era onde ela recebia os alunos por muito tempo. Foi quando teve um prefeito em Firmino Alves, eu também não me lembro o nome. Se eu não me engano, era o Pompílio Cel, que viu aquela cena, ele se sensibilizou e prometeu a ela que iria dar um prédio para ela.
Foi aí que ele construiu o grupo escolar lá em Ipiranga. Naquela época ele deu o nome do filho dele, que era Grupo Escolar Raio do Céu, e aí ela passou a dar aula nessa escola, que é um prédio que existe lá até hoje, somente de 2 salas, uma sala de recreação. Foi quando oficialmente a minha mãe começou a ganhar pelo serviço que ela fazia, porque até então ela alfabetizava sem ganhar nada. Ela simplesmente queria ser professora e ela alfabetizava aquelas pessoas que vinham de todos os lugares. Ela acordava às 5 da manhã para deixar o almoço da gente pronto, do meu pai pronto, o dela também, porque ela entrava na escola às 7. Aí ela saía às 11h30, vinha para casa. Às vezes eu, criança com 5, 6 anos, era eu que era o cozinheiro já. E aí ela chegava, almoçava, já saía, a gente que cuidava de lavar louça, tudo, menininho de 5, 6, 7 anos. Ela voltava de novo para a escola 1h, voltava às 5 para casa, dava café para a gente, aprontava o café, voltava de novo às 7 da noite, chegava às 10 da noite. Eu lembro de participar de algumas aulas que minha mãe dava à noite no Mobral, porque durante o dia também a gente estudava na sala do lado, então a gente não ia na sala de aula dela, entendeu? E a gente via a quantidade, era sala lotada, porque vinha gente, Thales, daquelas fazendas que não tinha energia. Ela fez muito curso, porque na época eu lembro que chegou um tempo que as prefeituras se uniam e elas viajavam muito para fazer curso, para trazer mais informações, entendeu? Naquela época eram pessoas que já tinham o 2º grau completo, que iam dar mais informações para aquelas professoras que eram consideradas leigas. Ela ia de Salvador, a Jiquié, a Feira de Santana, as cidades aí circunvizinhas, deixava a gente aos cuidados de uma tia e sempre participava de tudo porque ela gostava de estar inovando, sabe? E ali eu lembro de quantas informações que ela trazia quando fazia essas viagens, entendeu? Eu tenho 52 anos hoje e eu vejo o quanto a minha mãe ensinava o tempo inteiro. Nenhuma data comemorativa escolar a minha mãe deixava passar em branco. E aí chegava a festa de, por exemplo, dia de Tiradentes. Minha mãe contava a história de Tiradentes para os alunos dela, que os alunos dela choravam, porque ela fazia aquela cena para os alunos. Chegava 7 de setembro, ela movimentava a cidade. Ela fez o maior desfile da história em Ipiranga, de 7 de setembro, que ela trouxe até a cultura japonesa para o Ipiranga. E contava toda a história do Brasil naquele desfile, sabe? Caracterizava as pessoas, e ensaiava, e desfilava pela rua, e eram alas mesmo. Tinha a ala dos escravos, a ala dos índios, a ala da Princesa Leopoldina e Princesa Isabel e Dom Pedro, e falava das estações do ano, e tinha a ala do inverno, do verão, da primavera. E tem outra situação que eu me lembro muito de manhã. Naquela época as pessoas se comunicavam através de cartas, né? E ela escrevia a carta de praticamente todo mundo ali de Ipiranga. As pessoas iam lá em casa e aí fazia a narrativa do o que você vai falar. A pessoa falava, aí ela ouvia tudo e depois ela colocava no papel. Fazia a carta relatando tudo que a pessoa queria falar, era com o filho, era com o marido que estava longe. E aí eu me lembro que ela falava sempre com a gente, olha, cuidado porque as pessoas vêm aqui, falam sobre a vida delas, mas o que vocês ouvirem fica aqui. Mas eu lembro que ela dizia que ela tinha muita vontade de ser cantora e que ela ouvia muito rádio. Ela cantava muito e parece que ela tinha até um sonho, quando era criança, de ser cantora de circo. Tanto que nosso gosto musical era mais adulto, porque a gente amanhecia o dia ouvindo ela cantar Ângela Maria, Nelson Ned, Nelson Gonçalves, Tim Maia, Elza Soares, Gal Costa, Bethânia, Caetano, Gil. Minha mãe gostava muito dessas músicas. Todos os dias de manhã, quando ela acordava, ela já acordava cantando. Independente do dia,
estar com sol, com chuva, se o dia ia ser bom ou não. Eu lembro de todas as músicas assim de infância. Meu pai até falava: eita, a Sabiá já começou a cantar cedo hoje. E que ela queria muito fazer teatro, cantar, participar de musical, mas era meio que impossível, porque ela precisava de alguém que incentivasse. Aí foi quando a educação e ser professora, quando ela entrou numa sala de aula, ela viu a importância do que era educação, aí ela mudou a trajetória. Então, acho que essa parte de arte da Carol, de estudar, eu acho que vem muito da minha mãe, sabe? Na verdade, eu acho que eu sou a Magnólia versão super intensa, assim, porque tem muito dela em mim. Então, a forma que ela contribuiu na minha educação e também na minha evolução comportamental foi muito marcante, sabe? Ela desempenhou N funções além de simplesmente ser a minha avó. Ela desempenhou função de mãe, de amiga, de companheira, de pessoa direcionadora. A relação com a minha avó acho que é a coisa mais forte que eu já vivi na vida, assim, a coisa mais importante. Então, imagina, crescer numa casa onde a sua avó é uma peça super importante da comunidade que ela nasceu, que ela viveu, e também da sua família, é algo muito relevante. A nossa relação, ela foi pautada não só em amor, carinho, afeto de vó e neta, mas também em uma relação de puro conhecimento, poesia, música, arte. A minha avó respirava tudo isso e a gente era muito reflexo de tudo isso em casa, porque ela fazia questão que a gente vivesse tudo aquilo que ela viveu na época dela. Eu tenho uma memória bem forte da área de interesse, que é a que eu tô agora, que é a de geociências. Eu lembro dela estar sentada no sofá, vendo missa com o vovô, e eu sentada ali na mesa, na sala de jantar, estudando geografia. E aí eu lembro que eu fui para a sala e falei: vovó, eu quero estudar isso aqui. Eu vou trabalhar nesse tal desse IBGE. E ela, tipo, você vai ser geógrafa? Eu falei: sim, vou ser geógrafa. Então esse foi o meu primeiro passinho assim. Nisso eu guardei aqui no meu coração. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu tava muito aflita, porque eu sempre quis ser várias coisas. E no fundo eu sempre soube que as geociências era a minha paixão, mas eu tinha muito medo de seguir essa carreira da licenciatura por conta da realidade mesmo de ser professor no país, né? Uma carreira extremamente difícil e não valorizada. E uma das coisas que fez eu perder esse medo e realmente me inscrever no curso e seguir a carreira da licenciatura foi lembrar que a minha avó era muito feliz e foi muito feliz durante a época que ela foi professora. E também pensar o quanto ela ficaria orgulhosa de mim se ela visse eu escolhendo essa carreira também foi uma coisa que me impulsionou, sabe, no subconsciente. Esse é o principal legado da minha avó, assim, além de conhecimento e tudo mais, é essa força da mulher de que se você tem um sonho e você perseguir, você vai conquistar, entendeu? Não é porque você é mulher que você tem que ficar em casa só cuidando dos filhos. Eu acho que ela ensinava que você podia ser um pouco de tudo. Boa profissional, boa mãe, boa amiga, boa esposa, boa companheira. E eu acho que ela foi boa em tudo que ela fez. Gostava do trabalho, né? Porque naquela época, 25 anos de trabalho, aposentava, professor, né? Mas foi passando, os prefeitos chegavam e diziam: não, Agnólia, você está nova, aposentar agora, fica aí, tentando mais tempo. Aí ela trabalhou 35 ou foi 37 anos. Né? E eu lembro que ela disse assim: eu vou me aposentar, mas não é porque eu estou cansada, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas eu vou me aposentar para dar espaço para outras pessoas, para que outras pessoas tenham o direito de trabalho. Ah, é muito bonito, sabe? Ver o carinho, o respeito que todo mundo tinha por ela. As pessoas cresciam, vinham embora, geralmente para o Sudeste, Rio, São Paulo, e quando voltavam, levava presente para a professora Magnólia. Todos os alunos dela, quando iam casar, geralmente todos chamavam ela para ser madrinha do casamento, depois madrinha dos filhos. Teve uma época que ela chegou a falar assim: ai, gente, chega, não quero mais não. É gratificante, sabe? Saber, assim, de uma pessoa virar para você e falar: você sabia que meu pai, que a minha mãe ou o meu irmão
aprendeu a ler e escrever com a sua mãe? Ela foi importante não só para a história de Ipiranga, como para a história de Firmino Alves como município inteiro, né? Tanto que eu me lembro muito bem, assim, que no velório dela, em 2012, a gente recebeu homenagens de tantos lugares e chegava gente de tantos lugares diferentes que eu nunca tinha visto, que falava que tinha sido aluno dela, com flores, com mensagens de carinho para a família e tal. Então, acho que o alcance da minha avó ele foi muito superior ao povoado ali de 500, de 600 habitantes, que era o caso de Ipiranga. Ele transcendeu no município mesmo, sabe? Difícil é falar de Magnólia, cara. É muito difícil falar de Magnólia porque com uma mãe muito presente, uma mãe espetacular que me emociona até eu falar dela, porque falar de mãe boa seria a mãe Magnólia. Foi um exemplo de vida, sabe? Aquela pessoa que nunca desanimava, uma pessoa que sempre queria transparecer muita alegria mesmo em um momento que não tivesse tão fácil assim. Uma pessoa que recebia todo mundo muito bem, com muito respeito com todo mundo, muito carinho, e ensinou a gente muita independência, sabe? Ela dizia que ela não tinha filhos, que ela tinha 6 estrelas ascendentes na vida dela, que eram os 6 filhos dela. E todas as vezes que eu acho que eu estou passando por um apuro, eu só fecho os olhos e eu ouço mentalmente todas as palavras mais doces que uma mãe pode passar para um filho. Mesmo depois da partida dela, ela fez com que a gente ficasse forte, que a gente ficasse mais unido, independente da distância. Acho que o principal legado dela é você reconhecer a importância da família, porque ela era o grande polo unificador da família. E hoje a família também é muito unificada pelas lembranças e pelas memórias relacionadas a ela, né? Por exemplo, esse documentário de agora, você está se reunindo com várias pessoas, a gente está conversando sobre isso. Então a presença dela ainda é muito viva e é muito viva por conta do afeto. A minha avó sempre foi a fortaleza mesmo, o alicerce, a base familiar. Então, a minha avó era a matriarca, ela era a mãe que acolhia todos e ajudava todo mundo. Ela era a avó, a mãe, a companheira, a nora, a irmã. Era sempre um suporte para todo mundo que a procurava. Então, ela sempre foi muito solidária, né? E a palavra dela sempre teve muito poder, assim, no sentido de ser muito respeitada. Então, entre familiares e alunos, eu acho que todo mundo se sentia acolhido por essa mulher tão forte, tão guerreira, que veio de uma situação tão difícil, tão sem esperança, digamos assim, de ter uma história, um nome reconhecido, até chegar nessa situação de ser aí uma das principais professoras leigas da região que ela morou.